queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? É muito bom estar aqui com você. Hoje eu venho um pouquinho mais tarde. O dia foi um pouquinho corrido, mas eu não podia deixar de partilhar com você no encerramento dessa semana uma palavra tremenda que Deus ministrou ao meu coração. Essa palavra está lá no livro de João, capítulo 8. Versículo 31, e Jesus diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se permanecerdes nas minhas palavras. Queridos, ontem foi um dia especialmente difícil para mim, sabe? Um daqueles dias, sabe? Que já desde amanhã você recebe uma notícia ruim. E aí o meu esposo chegou em casa na hora do almoço para almoçar, eu fui partilhar com ele essa notícia ruim. Ele também tinha uma outra notícia ruim de uma burocracia aqui que não saiu conforme a gente esperava. Enfim, vários impedimentos, vários empecilhos. Sabe aquelas notícias que nos tiram a alegria, aquelas notícias que nos estremecem, aquilo que nos traz angústia, que nos traz muitas vezes medo. Então, por que eu estou partilhando isso aqui com você? Para que você possa entender o contexto que Deus trouxe essa palavra ao meu coração e como ela veio me fortalecer. Amém? Então, primeiro eu quero que você entenda que não importa o nível de fé de uma pessoa, não importa o nível espiritual que ela esteja, sempre uma notícia ruim vai estremecer num primeiro momento. Sempre uma notícia ruim, ela vai impactar, né? Eu me lembro que ontem, quando eu recebi a notícia, sabe quando você até puxa uma cadeira, você senta ali e fala, ô Jesus, daquelas que faz até você sentar, aquelas que te dá um baque, né? Pois é, exatamente isso. Não importa o seu nível de fé, não importa a evolução espiritual que você tenha, a paz de espírito que você tenha, sempre uma notícia ruim, ela vai te estremecer num primeiro momento, ela vai te abalar num primeiro momento. Mas a questão é exatamente essa que Jesus está falando aqui nessa palavra. Se você permanecer nas minhas palavras, se vós permanecerdes nas minhas palavras, o que significa isso? Num primeiro momento você pode até estremecer, mas o que você faz logo em seguida, amém? É exatamente disso que Jesus está falando aqui. Ele fala assim, se você permanecer na minha palavra, o que a palavra dele diz? A palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra dele diz que Deus é Deus que abre caminho aonde eles não existem. A palavra dele diz que Deus é infinitamente mais poderoso de que qualquer que seja o seu inimigo ou a situação adversa, amém? Então, quando Jesus, ele trouxe essa palavra para mim, que disse assim, se você permanecer na minha palavra, amém? Significa o quê? Significa o quê? Eu tinha duas chances, duas opções. Ou eu reclamava, murmurava, desabava, ou eu declarava a palavra de Deus, ou eu permanecia crendo na palavra de Deus, amém? Então, logo, se eu decidir declarar isso, se eu decidir declarar a palavra de Deus sobre a situação adversa, sobre a notícia ruim, sobre o dia mau, se eu decidir declarar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar da dificuldade que surgiu, ele diz assim, então conhecereis a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Deus sempre vence. A verdade é que no final o plano de Deus sempre vence. Queridos, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é só saber que ela existe. Aqui ele está dizendo assim, e conhecereis a verdade. Quando eu conheço algo, esse alguém é me apresentado, eu fico na presença
daquele algo, daquela pessoa, amém? Ele fala assim, você vai conhecer a verdade, você vai viver a verdade, você vai viver o milagre de Deus na sua vida, amém? Uma coisa é saber que Deus faz milagre, outra coisa totalmente, completamente diferente é viver o milagre de Deus na sua situação. Então o que ele disse aqui nessa palavra é, se permanecerdes nas minhas palavras, serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você decidir hoje, no dia mau, mesmo no dia da notícia ruim, mesmo no dia que tudo parece perdido, se você decidir permanecer na palavra de Deus, crendo na promessa dele a teu respeito, você vai ver o milagre cumprido, o milagre realizado. Você não só vai ouvir falar de milagre, você vai viver o milagre nessa tua situação, amém? Quando eu ouvi essa palavra, o meu coração se encheu de esperança. E então toda aquela notícia que antes estava me angustiando, me atordoando, tirando a minha paz, aquele momento então, o poder de Deus se fez maior e eu comecei a crer na mudança, crer na transformação, crer no Deus que faz um caminho no deserto, amém? Crer no Deus que é maior do que todas as minhas dificuldades. Que assim seja com você. Eu espero que essa palavra tenha fortalecido o teu coração. Permaneça crendo, permaneça na palavra e você vai ver o milagre realizado. Um beijo no seu coração. Ótimo final de semana para você.